Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Senhor Presidente do Partido, Senhoras e Senhores Congressistas, faz hoje precisamente 180 anos que na Câmara dos Deputados o escritor Almeida Garré, naquele que ficou para a história conhecido como o discurso do Porto Pireu, sintetizou o que deve ser o propósito de um partido político: servir o interesse nacional e pôr o partido acima e pôr o país acima das ideologias. Afirmou então o deputado da Ilha Terceira, Almeida Garré, e cito: "Nenhum demagogo faz nunca uma revolução apenas com os seus programas. Para havê-las é precisa a crença e a emoção de todo um povo." 180 anos depois, esta frase de Almeida Garré permanece atual. O país real quer ver os problemas resolvidos com pragmatismo e eficácia. E é isso que os portugueses esperam do PSD, que atue com pragmatismo e eficácia na resolução das questões que verdadeiramente interessam ao país real. Como afirmou Francisco Sá Carneiro, ser social-democrata é ser-se pragmático, é ser-se realista, é ser-se eficaz. É de um PSD pragmático, realista e eficaz que Portugal precisa. Um PSD que quer paz interna e paz social tem que trabalhar por justiça e aplicar com rigor toda a teoria da meritocracia. Caros companheiros, Senhor Presidente, se só ideologias não resolvem os problemas das pessoas, a propaganda muito menos. Pelo contrário, a propaganda arrasta a resolução dos problemas ao longo do tempo e ilude todos os dias quem sobrevive de esperança neste país. Esta é a especialidade do Governo do Partido Socialista. Finge que vai resolver e depois, quando confrontado com a falta de resultados, arranja sempre forma de parecer que a culpa é dos outros. Temos um partido socialista, o de lá e o de cá, que, quando confrontado com assuntos de ordem estrutural, com o tempo de serviço dos professores ou com o IVA da eletricidade, chega ao ponto de, em menos de um ano, vir para a comunicação social abrir portas à admissão do Governo. O partido que apela à estabilidade governativa é o mesmo que ameaça demitir-se 2 vezes em menos de um ano. Prometem sempre cumprir, porque cumprir é outra conversa sempre adiada. Veja-se, por exemplo, como nos últimos 5 anos ficaram por resolver as grandes questões da competência do Governo da República em relação aos Açores. Se a governação socialista fosse um orçamento, o saldo final para os Açores resumia-se da seguinte forma: um superávit de propaganda e um déficit de resultados. Durante 5 anos, as justas reivindicações dos Açores perante a República ficaram reféns da política de fingimento do Partido Socialista, em que apenas os anúncios pomposos e os títulos de jornal contam. Por mais ideias que o PSD apresente, por mais propostas que façamos, o que se verifica é que são muitas vezes descredibilizadas e chumbadas pela maioria socialista e mais tarde apresentadas pelo mesmo, mas com nome diferente. E como se isto não bastasse, o Governo Regional e o Partido Socialista dos Açores submeteram-se, subjugaram-se a essa política de fingimento do Governo da República. O Governo da República finge que dá aos açorianos e o Governo Regional do Partido Socialista finge que aceita. O processo do novo estabelecimento provisional de Ponta Delgada é um exemplo, um mau exemplo desta política de fingimento. A Universidade dos Açores foi também vítima da indiferença com que este Governo da República tratou a grande parte dos assuntos relativos à região. Contudo, esta semana, após o Partido Socialista ter chumbado na Assembleia da República o reforço de verbas para a Universidade dos Açores, vimos o Ministro do Ensino Superior ir à pressa acudir o Presidente do Governo Regional dos Açores do Partido Socialista e prometer à região que agora é que vai ser. E agora é que aparecerá o dinheiro que nunca apareceu e que nunca foi entregue à Universidade dos Açores. Avaliar pelo histórico esta governação é preciso ver sempre para crer.
É também este Governo da República que anuncia centenas de milhões de euros para reparar os estragos do furacão Lourenço e fala em solidariedade nacional permanentemente para depois negar e votar contra, em sede do Orçamento de Estado, o apoio aos empresários da Ilha das Flores e do Corvo, tal como propôs o PSD. Este Governo da República preparava-se para aumentar, através do Orçamento de Estado, as taxas máximas de imposto de combustíveis a aplicar nos Açores, sobrecarregando ainda mais as famílias e as empresas açorianas. Este aumento de impostos foi travado após a denúncia do PSD e graças a um esforço conjunto de vários partidos. Dialogamos tanto com os partidos à nossa esquerda e à nossa direita, porque em causa estavam as pessoas e não as ideologias. É só isso que importa, o interesse das pessoas e o bem-estar das nossas populações e a credibilização da ação e da atividade política. O PSD tem sido, sem margem para dúvidas, o único partido que faz o que é preciso fazer em cada momento da história do nosso país. Termino com uma frase de Francisco Sá Carneiro que diz: não há nada que pague a sinceridade na ação política como em tudo. E cá estarei, sempre enquanto estiver em causa o bem-estar do país e em especial dos Açores e dos açorianos. Conto com todos vós, poderão sempre e sempre contar comigo. Viva o PSD! Viva Portugal e viva sempre e sempre os Açores. Muito obrigado.